Jesus converge sobre nós o desejo de sermos úteis, servirmos, praticarmos o bem, perdoarmos, sermos indulgentes, termos paciência, confiança e fé na justiça divina. Tempo e fé são grandes bálsamos para os nossos conflitos e as nossas lutas. A máxima latina nos diz: ainda não se pôs o sol de todos os dias. Ou seja, esse sol de todos os dias, que é a esperança e a fé no dia novo que surge, nunca nos abandonará. E com isso, com esse pensamento firme, adotado até pelo presidente dos Estados Unidos, I can believe, ou seja, ou I can, eu posso acreditar, nós temos, por um dever de fidelidade a Deus, que é o nosso Pai, que acreditarmos nele, de dirigirmos a nossa vida para ele, de pela manhã, antes de sairmos de casa, ou termos mesmo as nossas funções domésticas, nos debruçarmos sobre ele. Nós temos esse dever para com Deus. Temos esse dever, esse respeito. E isso que eu trago a vocês não é uma utopia, não é um sonho, não é uma promessa, não é algo religioso, é uma certeza, é um fato que a doutrina espírita nos comprova através da fé que raciocina e que é lógica. Não precisamos nos elevar em pensamentos de queixas, de lamúrias, de queixumes, de tristeza. Somos filhos de Deus. Temos em nós essa herança divina. Por que nos esquecemos de Deus? Porque temos um cotidiano tão distante de Deus. Essa é a indagação que eu faço e que cada um do fundo do seu coração deve responder. Quando Jesus disse aos fariseus, respondendo à indagação: Mestre, qual o maior mandamento? E ele, na primeira frase, logo se alongou: amai a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. E numa segunda frase, e ao próximo como a ti mesmo. Nisto se encontram todas as leis e os profetas. Enfim, ele mostrou que a devoção dele para com Deus, esse amor, era constante na sua vida. Não podemos mais prosperar agora na nossa preleção. Temos que voltar ao livro dos Espíritos. Mas acreditem,
tenham força de vontade, tenham fé. Fé, trabalho, tempo, modificam tudo, absolutamente tudo. Só não modificam aquilo que a lei da causa e efeito estatuiu em vidas passadas para nós, ou seja, o que nós geramos para a vida atual, a vida presente. Mas aquilo que depender de nós, mesmo em relação às vidas passadas, nós podemos atenuar com essa força mental, com esse pensamento e com essa confiança incondicional e constante na justiça divina. Assim, em nome de Jesus e em nome de Deus Onipotente, esse que amamos, damos por abertos nossos trabalhos no dia 30 de junho do ano 2014, pela graça de Deus. O ponto de hoje fala sobre as percepções, as sensações e os sofrimentos dos espíritos. Percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. 237. Uma vez no mundo dos espíritos, a alma tem ainda as percepções que tinha na Terra, ou seja, temos essas percepções quando desencarnamos, mantemos? Resposta: sim, e outras que não possuía, pois seu corpo era como um véu que as obscurecia. A inteligência é um atributo do espírito, mas que livremente mais se manifesta quando não tem obstáculos a vencer. Então, a alma, desencarnando do espírito, do corpo, ela é um espírito muito mais vivo e muito mais perceptivo e muito mais pensante, dependendo da sua evolução espiritual. O que inicialmente Allan Kardec assinava é o fato da inteligência ser atributo do espírito. Atributo do espírito. Essa asserção já foi vista em outras oportunidades ao se falar da individuação do elemento inteligente universal. É forma a inteligência do espírito. Isso nós vamos ver outras vezes e hoje também a relação entre elemento inteligente universal e a formação da inteligência do espírito. A inteligência do espírito, em realidade, é o próprio espírito. Isso que é interessante. Daí Allan Kardec, o espírito, no início de suas pesquisas, de princípio inteligente da criação. Ele via que tinha um princípio material, que era a matéria, e depois viu o princípio espiritual, que era o espírito. Mas esse espírito se movimentava com inteligência, ou respondia com inteligência. Então ele denominou no início o espírito, princípio inteligente da criação, no início das suas pesquisas, e que foram mudando essas denominações ao longo dos anos. Posteriormente, os espíritos, eles mesmos se autodenominaram espíritos. Não é isso, Glorinha? Porque eles é que formavam Allan Kardec. Não é Allan Kardec, desculpa. Eles é
ensinavam e transmitiam os conhecimentos ao professor Kardec. Então, isso nós vimos. Deus condensa o seu pensamento, que é uma forma para nós incompreensível de energia, e nessa condensação ele cria o elemento inteligente universal. Esse elemento inteligente universal regulará toda a criação, desde os minerais aos vegetais, ao reino animal, aos reinos unicelulares, pluricelulares, enfim, a vida e tudo. E esse elemento inteligente universal, quando ele se individualiza, ele volta para si mesmo, ele cria uma separação do elemento inteligente universal. Ele se desgarra, ele forma a inteligência individualizada. Que essa inteligência individualizada é o espírito. E esse espírito, como inteligência individualizada, ou espírito, que mediante as suas ideias formará o perispírito e formará o corpo físico. Por quê? Porque é o pensamento do espírito que gera o perispírito e condensa a energia espiritual. E o corpo físico nada mais é que um atributo da criação dessas ideias, num perispírito e mais tarde materializado pela sua própria energia num corpo humano, numa biologia de um ser vivo. Então, toda a realidade do espírito, toda a realidade do ser se encontra aqui na inteligência individualizada, no espírito, que os orientalistas chamam de corpo causal, que é o corpo das ideias. Tudo é produto da ideia de um ser inteligente, que é o espírito. É compreensível ser o corpo, o nosso corpo, como um véu para a percepção do espírito. Ou seja, o véu, ele oblitera a percepção do espírito, já que se encontra essa percepção canalizada, portanto limitada aos órgãos da senso-percepção, visão, audição, olfato, tato e gustação. Então, o espírito, que é o ser inteligente, ele depende, quando está aqui no mundo, atuando inteligentemente num corpo, do sensório, da nossa visão, audição, tato, etc. Porque os mecanismos é que vão levar o estímulo finalista a ele, para ele processar isso. Então ele é limitado porque ele depende de um organismo, ele depende de órgãos. Essa senso-percepção, ela ativa uma área específica da córtex cerebral. Cada área tem um nome, a área da visão, da audição, do olfato. Enfim, nós temos hoje 62 áreas, ou 67 áreas corticais já classificadas, com os estudos da imagem e chamado scanner. De toda forma, a senso-percepção, ela ativa a região cortical, na área cortical, nos neurônios compatíveis com a visão, a audição, etc. Então, a visão não é a sua integração cortical. Essa ativação cortical transmite para a energia perispírito. Eu não quis entrar em muitos detalhes, mas o perispírito tem centros de energia. São espécies de redemoinhos, tá? Que rodam. Esses centros de energia são 7 centros, desde o centro mais básico, que é o centro genital, até o centro mais poderoso, que é o centro coronário, de coroa. Esses centros são chamados de
que vem do sânscrito, porque ele roda. E daí é inteligentemente integrado pelo espírito. Então, a ativação cortical vai para o perispírito e do espírito passa para o perispírito e do perispírito passa para o espírito. Isso é outra coisa. Aí é dinâmica, a psicogênese é a formação da doença. Eu não estou falando da formação da doença, estou falando que a doença se localiza aonde? Na córtex cerebral. Não é? O espírito não tem nada a ver. Agora você vai dizer que ele dá causa e efeito? Eu concordo que pode ser. Porque ele pode ter processado ideias, esse espírito, quer dizer, ele causalmente, é o corpo causal dele, processou ideias tais que transgrediram a justiça divina e que mobilizou então contra ele uma reação. Então ele reativamente formou um perispírito, que é um corpo de energia deficiente, e esse perispírito formou genes deficientes. E esses genes deficientes tinham por propensão, numa faixa etária, implodir uma disfunção metabólica e produzir uma proteína normal que impregnaria os neurônios. Mas isso não é objeto da aula, isso é psicogênese, que eu não vou entrar nisso aqui. Obrigado. Mas o que eu quero é ser didático com vocês, né? Ser um bom didata. Eu quero mostrar que o fundamento da aula do professor Kardec é mostrar que nós, como somos, temos uma percepção míope. Mas como espírito, nós temos uma percepção mais dilatada. Nós saímos dessa coisa assim e abrangemos uma realidade maior. Isso a gente vai estudar as possibilidades. Então, na pergunta subsequente, as percepções e conhecimentos dos espíritos são ilimitados? Quer dizer, aí Allan Kardec quer saber se isso aqui é ilimitado. Numa palavra, eles sabem tudo? Muito bem, o que responde os espíritos comunicantes? Quanto mais se aproximam da perfeição, nós voltamos outra vez aonde? Na moral, na pureza. Quanto mais se aproximam da perfeição, mais sabem. Eles não sabem mais matemática, eles não sabem mais física, mas eles sabem mais da parte espiritual. Eles são espíritos de sabedoria. Eles sabem compreender a vida, a relação do ser com Deus, a relação do ser com o próximo, a relação do ser com a natureza. Eles são sábios. É diferente de ser um cientista. O cientista, ele tem conhecimentos intelectuais dirigidos a uma área específica de pesquisa. Mas sábio é um ato do espírito. Então, quanto mais perfeito, eles mais sabem. Eu não poderia pedir a Jesus que me falasse de física quântica. E Jesus até poderia falar de física quântica se entrasse em contato lá com as ideias que transitam sobre física quântica, que ele poderia ter esse poder. Mas Jesus não veio para nós falar de física quântica. Jesus não veio para nós falar de cura espiritual, por favor. Ele veio falar da nossa modificação moral, da nossa busca da perfeição. Se são superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores são ignorantes em todos os assuntos. Quando eu li isso, eu levei um susto sadio. Eu falei, os espíritos ignorantes, os espíritos inferiores são ignorantes em todos os assuntos? Preste atenção, vamos prestar nisso. Vamos, porque há espíritos ignorantes mesmo, e que estão opinando na casa espírita, estão opinando através de médiuns que não estudam a doutrina, e acham
que estão fazendo grande coisa, quando só estão passando ignorância e superstição. Muito bem. A perfeição é decorrência de movimento de depuração moral. Vocês concordam? Concordam? Que a perfeição, ela sobe à medida que a gente fica mais puro moralmente? Concorda, Marquinhos? Obrigado. Ou seja, o espírito cresce em virtudes e perde em defeitos. À medida que moralmente evolui, surge-lhe de forma espontânea e natural a capacidade de perceber e inteligentemente integrar energias mais finas, mais sutis. Essa integração é a cognição, como se já comentou. Com isso ele adquire maiores conhecimentos, mas isso na área do espírito propriamente dito. Mas o espírito encarnado também tem condições de fazer isso. Porque a pergunta número 18, ou 16 do Livro dos Espíritos, eu acho que é, não me lembro, 16 ou 18, Allan Kardec pergunta: é dado ao homem tudo conhecer? Né? É dado ao homem tudo conhecer da vida, da criação? Aí o Espírito responde: não, porque Deus não o permitiria. Mas à medida que ele depura moralmente, ou se depura moralmente, ele cria uma nova percepção e novas qualidades. Ou seja, nessa pergunta, que eu acho que é 18, logo no início do Livro dos Espíritos, vocês vão observar que a depuração moral já está em nós encarnados. Que quando nós ficamos mais puros, nós vamos percebendo certas coisas que nós não percebíamos. Isso talvez seja mais comum no idoso, porque atribuem que o idoso tem mais experiência de vida. É verdade, aquele filme que está passando pela primeira vez para o jovem, o idoso já viu uma porção de vezes. Então aquilo não é novidade. Aquela pessoa que conta a história no ouvido do idoso, o idoso já escutou aquela história uma porção de vezes. Então ele criou a experiência da vida. Mas, à medida também que ele se espiritualiza, que ele sai da matéria e começa a pensar em coisas espirituais, ele vai ganhando uma assistência dos espíritos que vão lhe dando intuição e, ao mesmo tempo, ele por si próprio pode entrar em contato com essas energias superiores. Então, o conhecimento é a função da depuração moral, mas não só no espírito, já começa também em nós encarnados. Mas o conhecimento não é intelecto. O conhecimento é o saber da vida espiritual, é a sabedoria da vida. Essa sabedoria da vida é que a gente vai adquirindo pela depuração. Então, quando a gente tem um problema na frente, a gente não fica, às vezes, ansioso. Tem que resolver. Às vezes, a gente tem que parar. Parar, esperar é sabedoria. Dá um tempo, dá 2, 3, 4 dias, até a coisa esfriar e, com uma cabeça mais fria, a gente decidir. Então, essa sabedoria é a função da depuração moral. Então, se o sujeito é advogado, ele aplica isso também na sua banca, porque ele tem uma visão melhor da defesa que ele vai construir. Se ele é um médico, ele aplica melhor isso no seu consultório, que ele gera uma capacidade de melhor saber como conduzir o seu paciente para um exame físico, um exame complementar e um tratamento. E isso não é fácil. Isso se adquire justamente com esse ato de desprendimento e de amor, enfim, dessas virtudes. Então,
ele adquire maior conhecimento. No caso, é o espírito. Vamos andando. E com isso, mais saber, lá em cima. Vamos ver o que o professor diz a esse respeito, daquilo que eu falei. Isso vem do livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Aqui eu tenho um luto, porque todo mundo fala no livro A Gênese, quem conhece? A Gênese, a Gênese, a Gênese. Mas a Gênese tem um subtítulo mais importante, não é, Márcia? Márcia? Marisa, não tem um subtítulo mais importante, Marisa? Os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Ele mostra as curas espirituais de acordo com o Espiritismo, que são chamados milagres. Ele não vai mexer demais, Jesus. Nem Allan Kardec vai mexer demais. Mas ele estatui o necessário para que isso se dê, sem grandes especulações e ensaios de ordem teórica, né? Como as pessoas gostam de fazer. Ele, o perispírito, porém se espiritualiza, ele quer falar do perispírito, porém a proporção que a alma se eleva em moralidade. Agora é Allan Kardec falando. O perispírito se espiritualiza à proporção que a alma se eleva em moralidade. As imperfeições da alma, o André está chegando aqui, estava vendo o jogo da Alemanha, não é isso? Esperou acabar, né, Pina? Esperou não? Bom, a proporção que a alma se eleva em moralidade. As imperfeições da alma são quais camadas nevoentas que lhe obscurecem a visão, essas imperfeições nossas. Cada imperfeição que ela se desfaz é uma mancha, mácula, a menos. Todavia, só depois de se haver depurado completamente é que goza da plenitude de suas faculdades. Ou seja, à medida que a alma, o espírito se depura, o ser inteligente, ele forma um espírito mais diáfano, e esse espírito mais leve, mais etéreo, mais sensível, mais suscetível aos estímulos, ele consegue dar ao espírito uma percepção muito maior do que tem. Então, as faculdades perceptuais e outras decorrem de um perispírito mais purificado. A natureza do envoltório fluídico, perispírito, está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. Aqui Allan Kardec é mais factual. Então, nós estamos falando de tanta coisa aí fora, mas aqui a gente fala das coisas que são realmente calcadas no saber espiritual. A pureza é fator de sensibilização, é fator de conhecimento. Por favor. Não é estudar, às vezes. É mais do que estudar. É ser puro. Embora o estudo seja necessário. Então, a natureza do perispírito está em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. A terceira citação. Por efeito da desmaterialização gradual do perispírito, esse purifica dos elementos grosseiros que lhe alteravam a delicadeza das percepções, o que torna fácil compreender-se que a ampliação de todas as faculdades acompanha o progresso espiritual. Então, pessoal, isso é Allan Kardec, no livro A Gênese. Isso é o professor falando.
Então, nós construímos esse gráfico. E como eu sempre me esqueço nos gráficos, eu queria que os meus alunos... Cadê o André? Está onde? Está ali? O André sumiu? Pina? Ah, está aqui. Pina, isso aqui o que é, Pina? Abscissa ou ordenado? É? Abscissa. Ele sabe. E aqui? Ordenado. É um gráfico cartesiano. Tá certo? Foi construído por Descartes, não é a primeira vez, não é isso? Então, à medida que a depuração moral vai aumentando, o que acontece? Vai havendo um aumento da percepção e da cognição do espírito. Quanto mais a depuração moral, maior a faculdade perceptual do espírito. Tem espíritos do umbral que não vê absolutamente nada. E o umbral, na psicosfera daquela região, é um negócio escuro, fechado. É uma espécie de pântano. Nem a luz do sol ou qualquer luz penetra lá direito. É um mundo obscuro, um mundo cavernoso. Por quê? Porque eles são assim lá. E eles formam com o pensamento deles essa matéria. Mas quando eles saem dali e vão evoluindo, eles vão vendo o mundo cada vez mais luminosos. Então, a gente forma a seguinte assertiva, ou a seguinte postulação. O aumento da percepção e da cognição é diretamente proporcional à depuração moral do espírito. Quanto mais puro o espírito, maior faculdade perceptual. Quanto mais puro nós somos aqui encarnados, maior a nossa capacidade intuitiva. Falar isso de mediunidade. Tá, mas a mediunidade tem que ser trabalhada. Porque se ela não for trabalhada, educada moralmente, ela vai para baixo, vai pegar o que não deve. Em vez de pegar o positivo, vai pegar o negativo. É questão de polarização. Se o médium é educado moralmente, ele vai buscar as energias por si próprio mais elevadas. Se ele é um médium que não tem educação nenhuma, eu lhe uso aquilo sem saber exatamente por quê, ele busca as energias automaticamente ruins. Então, os semelhantes se atraem. É uma lei. É uma lei. Então, na mediunidade, isso funciona. E essa sensibilização nossa, como médios todos que nós somos, não há um aqui, não existe indivíduo que não tenha um grau de mediunidade, ela pode ser ativada cada vez mais pela nossa depuração moral. Então, essa é a grande lição sobre a percepção dos espíritos, que é o objeto da aula de hoje. Agora, o saber tudo, que é a final da pergunta do professor Kardec, só Deus é que sabe. Allan Kardec continua. Os espíritos conhecem o princípio das coisas? Resposta: conforme a sua elevação e a natureza espiritual. Os espíritos inferiores não sabem mais do que os homens. Isso aqui não é interrogado, não. Não sabe mais do que os homens, não é interrogado, não. Está errado. Está errado. Uma confirmação. Então, os espíritos inferiores não sabem mais do que nós. E aí? Vamos ficar consultando os médios? Vamos? Cadê o Paulão? Não veio hoje? Pois é. Está vendo o jogo, né? Então, tem espírito que não sabe nada. E incorpora no médium, dá psicofonia, dá vidência, dá psicografia, dá o que dá. Porque o médium vai dando o que tem, dependendo da sua aptidão mediúnica. E aí, o que é que sobra? Os espíritos superiores mantêm o seu discurso: elevação, natureza espiritual, condições imprescindíveis para alcançar o conhecimento espiritual.
Os espíritos superiores são esses que estão respondendo às perguntas. A segunda frase surpreende os que não estudam a doutrina, que não é o caso dos meus alunos. Eu que bato palma para vocês. Que não é o caso de vocês. A segunda frase surpreende os que não estudam a doutrina, não é, Vânia? Médios e consulentes de médios. Esse, eu não sei quem é mais ferrado, se é o médium ou se que faz consulta com ele. Espíritos inferiores não sabem mais do que os homens. Não sabem mais. Vai assim, não para os estudiosos da doutrina. Palma para vocês. Mas para a expressiva parcela dos que praticam a mediunidade e boa parte do público que frequenta as casas espíritas. A ideia de que os espíritos, por serem espíritos, são mais cultos, têm maiores conhecimentos que os encarnados e que, inclusive, apresentam o poder de prever o futuro. Mãe de Ná é ótima. Então, a ideia que o vulgo tem, que não conhece a doutrina, é que o fato do espírito ser espírito, ele já está no mundo encantado e pode responder uma porção de coisas. E exatamente não é isso. Às vezes é o contrário. Ele recebe um conselho que prejudica a vida dele. Às vezes, ele recebe uma informação que ele toma aquilo supersticiosamente e lhe traz prejuízos e não lhe é útil. Ser espírito após a desencarnação não é sinônimo de tornar-se culto ou conhecedor das coisas. Eu queria que vocês entendessem bem isso. Porque a gente tem espíritos judeus, maometanos, católicos, evangélicos, protestantes, espíritos ateus. Tem de tudo. Porque eles levam a bagagem deles, que tinham aqui, para lá. Até o espírito, às vezes, descobrir Deus, demora muito. Ele não acredita que existe Deus. Não é o fato de ser espírito que vai entrar em contato com o mundo espiritual e o mundo espiritual vai responder que Deus existe. Isso vai depender dele. Enfim, essa aqui é a 239, é muito importante para os médios. Quem quiser dar educação mediúnica deve ter a 239 fixada. 240. Os espíritos compreendem a duração como nós? Duração é o tempo. Não. E daí segue que nem sempre nos compreendeis. Ele está respondendo e na primeira do plural, o espírito. Nós, os espíritos. Quando se trata de fixar datas ou épocas. Isso é uma tragédia. Por que é uma tragédia? Porque o espírito, ele começa a dar datas de eventos. Não é assim? Não é Apocalipse que vai acontecer no dia tal de tal, não é o Nostradamus que prevê isso e aquilo, ainda desde a Idade Média. Então eles começam a prever datas, épocas, enfim. Mas as datas e as épocas para eles, mesmo sendo espíritos mais esclarecidos, não são as nossas, porque o tempo deles não é o nosso. A dimensão deles não é a nossa. Eu diria, as qualidades do seu mundo físico não são a qualidade do nosso mundo físico.
Então ele vive em outra dimensão, em outros referenciais, em outra relação. Então ele não pode trazer o referencial dele para nós, porque não dá. Então o tempo T para eles não é o tempo para nós. É isso que o Espírito quis dizer. Aqui vem o comentário do professor Kardec. Os espíritos vivem fora do tempo, tal como compreendemos. A duração para eles praticamente não existe, que o tempo dele é um outro tempo. Os séculos, tão longos para nós, não passam aos olhos dele de instantes que desaparecem na eternidade. Interessante. Da mesma maneira que as desigualdades do solo somem para quem se eleva no espaço, quer dizer. Então, esse tempo aqui para eles não é o nosso tempo. Então, a gente pode viver isso ainda na Terra. São os indivíduos comatosos, que entram em coma profundo. Aí fica anos, às vezes, naquele coma, com a vida vegetativa, numa UTI. E, de repente, o sujeito acorda. Qual é o tempo para ele? Eu pergunto a vocês, qual é o tempo para ele? Há uns 10 anos atrás, 15 anos, descobriram um indivíduo numa ilha no Pacífico, que era um soldado japonês, que ficou lá depois que a guerra acabou e achou que a guerra não tivesse acabado. Aí descobriram o sujeito, ele não sabia que a Segunda Guerra tinha acabado. Qual é o tempo para ele? Qual é o tempo para nós mesmo aqui, o sujeito que entra na prisão? Se ele não marcar aqui na parede os dias, hoje ele já tem o celular, aquelas coisas, mas no passado eles tinham que marcar aqui os dias, ó. De repente ele perde o tempo, ele não sabe que dia é, que mês está, que ano está, desaparece. Isso é apenas um flash, mas para os espíritos, o tempo, se para nós varia tanto, para eles é outra realidade. Eu vou mandando, amigo. Eis aí a relatividade do tempo, já apontada por Einstein, quando formulou a teoria da relatividade geral. O tempo pode aumentar ou diminuir de acordo com a velocidade de dado ponto de referência para o observador. Considerando-se aqui a velocidade de 300 mil km por segundo com a velocidade máxima alcançada em nosso sistema planetário. Ele mostrou fisicamente, por equações, que o tempo pode diminuir, dependendo da velocidade que se move o objeto e a velocidade que se move o referencial que o objeto está se movendo. Porque se a gente anda 10 km por hora, a gente tem um referencial que aquele objeto é o quilômetro 0 e aquele outro objeto é o quilômetro 10. Então, a gente pode ir de 0 a 10 em 1 hora. Isso é o tempo T que a gente completou esse espaço, né? Esse percurso. Mas isso foi Einstein, né? Dentro da teoria dele, né? Vamos aqui. No caso dos espíritos, pode-se compreender o porquê da variação do tempo em relação a nós encarnados. Então vocês têm que ter essa preocupação. Fulano disse que eu vou morrer aos 70 anos. Pô, não sei bem qual é o tempo dele, daquele espírito. Que isso vai acontecer assim, assim, também não sabemos. Às vezes acerta, mas a maior parte erra. Desculpa o bico, hein? Os referenciais do tempo e espaço são diferentes para os espíritos. É o primeiro item 1. A referência tempo-espaço é diferente, a referência tempo-espaço
varia de forma ainda não explicada para nós. Terceiro, a variação da velocidade é diferente e igualmente varia de forma também não explicada. Então, tudo isso aqui, ó, é um problema que nós temos que tomar conhecimento em relação ao tempo que os espíritos nos dão. Então, esse gráfico mostra isso. Aqui a velocidade do espírito, aqui a velocidade do encarnado, aqui o referencial do espírito, aqui o referencial do encarnado, aqui é um espaço que o espírito determina e aqui é um espaço que o encarnado determina. São diferentes os referenciais, portanto, as velocidades sendo diferentes, os espaços também, obviamente, nessa equação serão diferentes. Os espíritos fazem do presente uma ideia mais justa e mais precisa do que nós. Estão lá em cima. Mais ou menos como aquele que vê claramente, tem uma ideia mais justa das coisas do que o cego. Ele, mais ou menos, como o que vê e o cego que não vê. Os espíritos veem o que não vedes, julgam, pois, diferentemente de vós. Quer dizer, eles têm uma outra visão dos fatos que a nossa. E por isso eles têm um outro juízo. Mas ainda uma vez mais, isso depende da elevação espiritual. Essa diferença deles é tão gritante que um amigo meu desencarnou, ele teve uma vida muito difícil familiar. Você sabe como é que é a família, né? Você sabe o que é a família? Muito problema, né? Quem tem família tem problema, né? Tem aborrecimento. Se não quer ter aborrecimento, não tem família. É uma forma. Mas quem tem... Hein? Como é? É família. Mas, então ele me dizia, estava com aqueles problemas, mas ele desencarnou e me deu uma bela mensagem psicofônica, psicográfica lá em Uberaba, por um médium chamado Celso, que era muito famoso lá. Até o Chico admirava muito esse médium. Trabalhava no Centro Aurélio Augustinho, já falecido ele. E o Celcinho, como o chamavam, aí eu vi a mensagem dele, estava autentificada pelo nome dele e fatos particulares da vida dele. Quer dizer, é igual um investigador de polícia. Se você recebe mensagem que tem que fazer a caridade, fazer o bem, aquela baboseira, você desconfia, tem que orar por mim, papapau, desconfiam. Vocês têm que ser igual os inspetores. Tem fatos, eu quero os fatos que autenticam essa mensagem. É a data do nascimento, é um fato, é o local do nascimento, é um fato, é um apelido familiar, é outro fato. Enfim, tem que ter um caráter identificatório, como o Chico Xavier fazia. Que lá as coisas funcionavam. E o Bacelli também fazia isso em Uberaba. Agora, falar por alto, todo mundo pode falar e dizer que é fulano e acabou. Recebi uma mensagem do meu pai, ó, Marquinhos. Papai falou coisas maravilhosas. Né? Só que meu pai nunca me deu nenhuma mensagem até hoje. Pode porque faz 30 anos que desencarnou. Enfim, aí o Celcinho chegou lá e foi e deu a mensagem. Esse amigo meu autenticou a mensagem e disse que ele compreendia, viu, Marcelo? Compreendia porque ele tinha tido aqueles problemas familiares. André Luiz também compreendeu muita coisa. Os espíritos lá em cima começam a compreender muitas coisas que aqui não são explicadas. Começam, porque tem uma nova percepção e tem outras pessoas que o ajudam a compreender. Enfim, mas isso vai também
depender da evolução do espírito. Porque se ele quiser ficar ignorante, ele ficará. Então, voltam a repetir a importância do fator moral, que mediante a constante repetição dada aqui pelos espíritos superiores, pode até configurar o postulado. Aí o postulado é uma assertiva filosófica, que não precisa de demonstração, nem de ser evidenciada, grau de percepção e do conhecimento do espírito, guarda uma proporcionalidade com uma evolução moral. Nós falamos que também isso guardava, o perispírito também guardava com evolução, com a proporcionalidade moral. E se Deus quiser, eu vou fazer uma maratona aqui num sábado, com vocês e com outras pessoas, de 9h30 às 5 da tarde, para falar da formação do corpo, do espírito, do perispírito, do corpo físico, e porque até o corpo físico tem doença. Que vem, da onde vem a doença? Por que tem bactéria, vírus, tem tudo isso? Porque outros mundos não têm doença. Isso vai depender desse fator causal primário, que é a moral do espírito. Enquanto o espírito estiver com a moral baixa, ele está sujeito a doenças, cânceres, enfim, essas tragédias do mundo. Bom, do ponto de vista da presença do corpo físico, é natural que, se eu desencarne, o espírito liberto ganha uma percepção mais dilatada. Isso nós já vimos aqui, por causa da canalização da senso-percepção. Ele sempre vai ter uma percepção mais aberta. Mas, de toda forma, isso ainda estará na dependência da sua condição moral. Viu como eu estou batendo nisso? Acho que eu vou sentar. Eu estou batendo nisso porque vocês são informados erradamente. Vocês são informados de uma série de coisas sobre o mundo espiritual, sobre mediunidade, sobre fenômenos físicos. Ali, Vanderlei, curas espirituais, vocês são informados erradamente. Porque os espíritos superiores, que são esses, que têm credibilidade, eles batem no fator moral. Vocês têm que ver o fator moral, é o fator moral que toca a nossa vida. É esse que é o principal. É para isso que veio o Espiritismo, para buscar a nossa perfeição moral. E é isso que é o discurso evangélico de Jesus. O discurso evangélico de Jesus, o seu discurso, é calcado e tem esse objetivo, que é o comprometimento nosso com Deus, para nós não modificarmos moralmente. Deus é o Pai que está no céu. Nós temos que acordar para esse ponto e sairmos dos desvios, dos meandros, desse cipual que nos envolve com informações que nos espantam, mas não nos modificam moralmente. Se não modificam moralmente, não são produtivas. Eu diria, como médico, não são terapêuticas do ponto de vista espiritual. Não são os que têm saúde que precisam de médico. Não era isso que Jesus dizia? Então, todos nós precisamos de médico. E Jesus foi o médico que nos deu essa terapêutica, que é nosso tratamento espiritual, que vai modificar a nossa vida. E vocês têm que crer isso, como eu falei aqui, sei lá quem falou, foi o Espírito que falou na prece de abertura, da fé em Deus, da consistência em Deus, dessa segurança que nós temos. Não adianta ficar rodando por aí. Vocês querem ler aquele jornal de 50 centavos? Qual é o nome dele lá? Hein? Como é? Meia hora? Podem ler. Não vou ver mais, não vou ver nada lá, não vou aprender nada. Vou ver tiro, e uma mulher com um traseiro desse tamanho sempre aparecendo. E uma coxa assim, gordona. Isso que vocês vão ver. Tem jeito. Tem que tomar jeito. Tá certo? Bom, então vamos ao assunto. Allan Kardec, outra vez.
Essa aqui é perfeita, Glorinha. Alguns, ele se refere a espíritos. Vamos ler aqui. Alguns espíritos, há, portanto, cujo envoltório fluídico, que ele chama de perispírito, se bem que etéreo e imponderável com relação à matéria tangível, a linguagem dele. Quer dizer, ele não é perceptível por nós. E não é a matéria tangível que é tocada. Isso aqui é uma matéria tangível. Ele não tem relação com a matéria física. Ainda é por demais pesado. Olha, ele não é físico, mas ele é pesado. Se assim nos podemos exprimir com relação ao mundo espiritual, para não permitir que eles saiam do meio que lhes é próprio. Quer dizer, eles são tão pesados, a densidade do perispírito dele é tão alta, que eles não conseguem sair do lugar deles. Às vezes se arrastam, são reptantes, como serpentes, movimento reptante, sabe? São seres que lembram, na nossa evolução animal, que regridem para seres muito primitivos no mundo animal. Nessa categoria, esses que têm pesados, se deve incluir aqueles cujo perispírito é tão grosseiro, vamos lá, tão grosseiro que eles o confundem com o corpo carnal. Razão por que continuam a crer vivos. Eles acham que não morreram. O corpo carnal dele está perfeito na visão deles, mas é um corpo perispiritual, pesado. Eles andam igual a gente ainda. Tem que arrastar o pé, puxar o pé. Esses espíritos, cujo número é avultado, permanecem na superfície da terra, como os encarnados, julgando-se entregues às suas próprias ocupações terrenas. Isso não é surpreendente? Eles não acreditam que morreram, mas morreram. Mas eles têm uma densidade, uma ligação com o mundo tão grande, que a mentalização dele condensa de tal forma o fluido espiritual que parece chumbo. E eles não conseguem nem se elevar, embora não sejam uma matéria pesada como a nossa. São quase atraídos pela força da gravidade, tamanha a densidade específica deles, peso específico. E eles se acham vivos, e estão aí passeando por aí, dando opinião tal e qual, só que as pessoas não respondem. Mas eles não têm noção que morreram. É a citação 4 de Allan Kardec. Então, isso aí também mostra que a percepção deles está muito aquém, porque a evolução moral está muito aquém. Como é que os espíritos têm conhecimento do passado? Esse conhecimento para eles é limitado? O passado, quando deles nos ocupamos, quem está falando são esses espíritos que respondem, tá? Os espíritos superiores. Quando nós, espíritos superiores, ocupamos, é presente, exatamente como te lembras de alguma coisa que te impressionou durante o teu exílio. Um dia, uma lembrança. Entretanto, como já não temos o véu material que obscurece a tua inteligência, lembramos-nos das coisas que desapareceram para ti. Então, eles podem evocar certos fatos que nós nos esquecemos, mas eles têm a condição em que sermos encarnados, mas eles evocam. Mas nem tudo o espírito conhece, a começar por sua própria criação. Quer dizer, há um limite também de regressão da memória desses espíritos desencarnados. E esse limite básico vai depender da evolução espiritual dele.
Mas há um momento que ele não consegue regredir mais. Por quê? Porque isso é interditado por Deus. Comentários. O espírito tem condições de lembrar do seu passado pelo fato de ver-se livre do corpo. A lembrança do passado é vivida pelo espírito como fato presente, tal qual quando sonhamos. Tudo naquele momento é presente. Muitos espíritos desencarnam e, ao lembrar-se do passado, eles entram inclusive em convivência com os espíritos afins. E Allan Kardec diz que o sujeito viu os filhos de outras vidas, as esposas de outras vidas, os familiares de outras vidas, os diversos casamentos de outras vidas. Então ele tem uma visão da criação de Deus que lhe dá uma característica totalmente desprendida, totalmente despossuída daquilo que nós no dia a dia da vida nos preocupa. Então ele vê muitos maridos, ou a mulher vê muitos esposos. Ele vê muitas mulheres e as mulheres vê muitos esposos. É uma coisa aberta. Tá? Isso, ele tem condição também de se lembrar. Agora, Allan Kardec pergunta em relação ao futuro. Se os espíritos conhecem o futuro. Vamos bater outra vez na evolução moral, é sempre isso. Isso, igualmente com as demais funções intelectuais, depende de sua evolução. Quem está respondendo isso não sou eu não, hein? Embora eu esteja batendo nisso. São eles que estão batendo, os espíritos superiores. Eles que são responsáveis. Às vezes apenas o entrevêm. Às vezes. Mas nem sempre estão autorizados a revelá-lo, o futuro. Às vezes eles têm uma percepção do futuro. Quando vem, quer dizer, de fato não entrevém, mas tem uma percepção real, efetiva, ele lhe parece presente, o futuro vira presente. O espírito vê o futuro mais claramente à medida que se aproxima de Deus. Aí já é o fator moral outra vez. Quanto mais próximo de Deus, mais a percepção do destino, do movimento do tempo, do que vai acontecer daqui a 100 anos, como é que as coisas vão evoluir. Porque ele vai ganhando as características da perfeição moral e com isso vai tendo as suas faculdades abertas. Tem que fechar ali a porta, Edith, ali, ó. Após a morte, a alma vê e abarca de relance suas migrações passadas. É o tal do filme que passa quando a pessoa morre. Quando a pessoa já está morrendo, ela vê o filme da vida dela atual, desde o início até o final, porque isso foi tudo registrado na consciência dela, porque isso vai ser função da lei da causa e efeito. Ela vai ter esse registro e vai se pronunciar em relação a esse registro dentro da justiça divina. Mas pode ver também as vidas passadas, mas não pode ver o que Deus lhe reserva, o futuro. Para isso é necessário que esteja completamente integrada a Deus, após muitas existências. Porque quando o sujeito está integrado a Deus, não existe nem futuro nem passado. Tudo é uma vivência presentificada, porque Deus é atemporal, ele não tem tempo. Então ele é o presente, né? Ele vive, simplesmente ele é. Quando Moisés perguntou no Monte Sinai, subiu lá para receber a tábua dos mandamentos, perguntou a Deus quem é. Você sabe o que Deus respondeu para ele? Que era um espírito superior, mas representando Deus. Quem és? A resposta foi essa: eu sou o que sou. Perfeito. Eu sou o que sou. Eu não sou o que fui, nem eu sou o que poderei ser. Eu sou o que sou. Então, para Deus só há um tempo, o presente.
para os espíritos superiores que vão chegando, só vivem o presente. Allan Kardec, no livro da Gênesis, ele tem um belo capítulo chamado Teoria da Presciência. Quem quiser saber do estudo sobre a previsão do futuro, está aqui na Gênesis. Diz o seguinte: bem se compreende, pois, que de conformidade com o grau de perfeição, possa um espírito abarcar um período de alguns anos, de alguns séculos, mesmo de milhares de anos, porquanto que é um século em face do infinito. Aí ele está ligado a Deus, não é isso? Diante dele, os acontecimentos não se desenrolam sucessivamente, como os incidentes da estrada diante do viajor. Ele vê simultaneamente o começo e o fim do períodos. Ele presentifica tudo. Todos os eventos que nesse período, para ele, que nesse período constituem para o homem da terra, são o presente para ele, que poderia então vir dizer-vos com certeza tal coisa acontecerá em tal época. Não é? Mas isso é um espírito superior. Se assim não procede o superior, é porque poderia ser prejudicial ao homem o conhecimento do futuro. Conhecimento que lhe faltaria. Não é faltaria, feriria o livre-arbítrio. Aqui é prejudicaria o livre-arbítrio, isso aqui está errado. Paralisá-lo-ia no trabalho que lhe cumpre executar a bem do seu progresso. Que se ele soubesse o futuro, ele não ia exercer o livre-arbítrio dele. Ele ia esperar as coisas acontecer. Mas ele tem que exercer o livre-arbítrio. Então, ele não pode saber do futuro. O que se lhe conservarem desconhecidos, se lhe conservarem desconhecidos, o bem ou o mal com que topará, constitui para o homem uma prova. Ou seja, esse livre-arbítrio dele, ele não pode ser afetado, tocado com conhecimento do futuro, porque vai paralisar ele o trabalho que ele tem que executar a bem do seu progresso e também as opções que ele tem que fazer entre o bem e o mal, o que tudo isso constitui uma prova para ele, e essa prova é a própria evolução dele, é condição de evolução. Por isso que ele não sabe o futuro, e o homem, às vezes ele sabe, mas o homem não vai saber o futuro. Esse negócio de prever o futuro é muito relativo também. Todos vocês já devem ter procurado alguém para falar do futuro. Eu garanto que pelo menos as mulheres já foram alguma consulente. O homem é mais difícil. Eu trabalhei 10 anos na Umbanda. Aí diziam assim para mim, eu aprendia lá: ô filho, mulher quando consulta com preto velho é para saber se o marido está traindo. Tá legal. Homem se consulta com preto velho é para saber como é que vão os negócios. Que horror. Mas é assim, é cultura do povão. O povão é assim. Então, na realidade, esse futuro também é alguma coisa que nós devemos ter uma certa cautela em receber essas informações. E como eu disse, um conselho mal dado é pior do que não dar um conselho, porque as pessoas ficam perturbadas com aquela ideia. Ainda mais assim que diz, olha, fulano, você foi um barão na vida passada. O cara se incha como se fosse um barão, isso não existe mais. E até que possa ser verdade, mas não tem nada a ver com o que ele é hoje, que ele é outro indivíduo, é outro espírito. Bem, Jesus, em face de sua invulgar evolução moral, nos dá uma prova da visão que tinha da sua doutrina moral. O cristianismo, ao longo dos séculos por vindouro, Jesus previu. Olha aqui essa previsão. Não penseis que eu tenha vindo trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha.
de sua sogra nora, e o homem terá por inimigos o da sua própria casa. Mateus. Vim para lançar fogo à terra, e é o que desejo, senão que ele se acenda. Lucas. Allan Kardec assim o comenta. Infelizmente, os adeptos da nova doutrina, cristianismo, não se entenderam quanto à interpretação das palavras do Messias, veladas mais das vezes pela alegoria e pelas figuras de linguagem. Não entenderam, porque era muito simbólica. Daí o nascerem, sem demora, numerosas seitas, pretendendo todas possuir exclusivamente a verdade. E não bastaram 18 séculos para pô-las de acordo. Porque isso é quando Kardec escreveu o Livro dos Espíritos. É o século XIX, 1800. Vencedores do paganismo, os cristãos de perseguidos que eram, fizeram-se perseguidores. A ferro e fogo foi que se puseram a plantar a cruz do Cordeiro. É fato constante que as guerras da religião foram as mais cruéis, mais vítimas causaram do que as guerras políticas. Em nenhumas outras se praticaram tantos atos de atrocidade e de barbárie. Isso é 1800. Depois vinham as guerras mundiais, que iam causar mais vítimas. Mas até aquela época, vamos voltar aqui, Jesus já previa. Não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Vim para lançar fogo à terra. E o que é que desejo, senão que ele se acenda? Porque ele vinha trazer divisão. Vamos aqui em cima, a cisão, as guerras religiosas que até hoje ainda perduram. Você vê a situação em muitos países que lutam, né, nessas circunstâncias. Bom, vamos andando aí. Os espíritos que alcançaram a perfeição absoluta têm completo conhecimento do futuro. Completo não é o termo, porque Deus é o único e soberano Senhor, e ninguém pode igualar. Não tem, não é possível. Comentários: Deus é o Criador, e isso o distingue de toda a criação, fruto da sua inteligência, sabedoria e amor. Como o único Criador, é o único soberano. Portanto, só Ele cabe decidir e ver. Os espíritos veem a Deus, apenas os espíritos superiores o veem e compreendem. Os inferiores o sentem e adivinham. Então, a nossa hora já passou, né, Clorinha? E esse finalzinho de aula, vamos andar aqui, eu vou deixar para vocês lerem em casa, tá? Que era isso que... Vai andando aí. Que é sobre a pureza, aí você lê em casa, que na outra aula eu já vou andar mais na frente, né? Não. Não tem mais nenhum gráfico, não. E aqui são as referências que eu falei. Vamos andar aqui, ó, Milka. Aqui, ó. A Gênese. Está faltando aqui a Gênese. Pulou. E aqui as páginas da Gênese, ó. E aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, que é essa citação de Mateus e essa de Lucas. Então, nós estamos terminando a nossa aula. O tempo avançou, mas eu espero que vocês tenham compreendido. Nós vamos ter aula semana que vem, né? Não tem problema de Copa, não, né? Tá bom. Então, semana que vem, sexta-feira, é dia 4, né? Tá bom. 4 de julho, nós estaremos juntos. Então, vamos pedir o Amilcar. 7 de julho, tá? Sexta-feira tem jogo, né? Dia 7. Tá bom.
de Jesus, ficamos aqui nesse final de aula tranquilos, em paz, sabedores que essas águas que simbolizam o rio da sabedoria cresceram, subiram as suas margens, inundaram as terras circunjacentes, fertilizaram-na com humus e depois voltaram ao seu leito. O conhecimento são como águas que fertilizam e transbordam quando vêm de fontes puras, fontes criadoras, e o conhecimento que o nosso curso vem oferecendo é produto da vossa misericórdia, da vossa atenção e da vossa bondade. Assim, mestre, eu peço que abençoe a todos, aos alunos, deem saúde, a seus parentes, familiares, e peço em especial por um irmão que durante anos frequentou a nossa aula, o João Rosa, que sentava-se aqui na primeira fila, faleceu no último dia 25. Que ele aqui na primeira fila tenha tido assistência para poder compreender a realidade desse mundo maior. Pedimos por alguns irmãos que têm problemas de saúde, pela Lúcia, que tem um problema no joelho, pelo Carlos, esposo da Carlinda, que operou a catarata, que eles sejam ajudados aqui nesse momento. Pedimos também pela irmã Maria Aparecida Sardella, faleceu ontem. Pedimos por esses irmãos desencarnados, cujos nomes encontram nesses papéis, e por esses aqui que estão em sofrimento físico, psíquico, espiritual, que sejam assistidos. E assim, em vosso nome, elevamos o nosso pensamento na prece que nos deixastes. Então vamos juntos. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja, em nome de Jesus e pela graça de Deus Onipotente, encerramos os nossos trabalhos no dia 30 de junho do ano 2014, pela graça de Deus. Amém.